Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Seis mil especialistas de todo o mundo se reuniram em um congresso internacional Geriatria e Gerontologia em São Francisco, nos Estados Unidos. A deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, foi uma das parlamentares que representou a Câmara dos Deputados nesse evento. Ela é geriatra e ela é membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A deputada conversa com a gente a partir de agora. Deputado, foi um congresso grande e eu vi que foi discutido principalmente políticas públicas e ciência em relação ao envelhecimento. O que a senhora trouxe de lá? O que o Brasil precisa fazer para acompanhar esse movimento global de um novo perfil demográfico? Como representante da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, uma comissão nova aqui na casa, fez um ano só, e foi criada durante essa nossa entrada aqui na Câmara, nessa legislatura. Eu estive lá junto com a deputada Giovânia, levamos também os trabalhos da deputada Cristiane Brasil, que é também da Comissão do Idoso, e junto com a assessoria da casa também, que presta assessoria na Comissão do Idoso, o Brasil ficou representado lá através da Câmara Federal. E o Brasil tem uma produção muito grande, Cláudio, e essa produção foi apresentada lá também em trabalhos de diversas universidades. E o mais interessante desse Congresso Mundial de Geriatria e Gerontologia é que o mundo inteiro está preocupado com o envelhecimento. E essa preocupação, ela trouxe muitas inovações tecnológicas para que a gente possa usar com relação ao envelhecimento, mas também pequenas atitudes, também experiências em diversos países e que são coisas fáceis de aplicar aqui também no Brasil. Por exemplo? Por exemplo, para a demência, que é um dos grandes temores, né, da pessoa quando ela envelhece, a perda da memória, especialmente a memória recente. A gente viu lá que trabalhar, por exemplo, com lápis de cor, giz de cera, é uma terapia que funciona. Além de provocar a estimulação mecânica mesmo, você também faz com que a mente ela possa continuar trabalhando e a demência ela fique distante das pessoas. Também assim, atividades que você pode trabalhar no local onde a pessoa está, na sua casa, no prédio onde ela mora, no conjunto habitacional que ela mora, para que seja adaptado para recebê-la. Às vezes a gente tem uma preocupação com a creche, que é viável, né? Mas você tem que também ter um espaço para o idoso. O idoso que não tem mais uma família numerosa, que fica um filho para cuidar, como era nos tempos dos nossos bisavós e avós, famílias pequenas que precisam trabalhar e não tem tempo de ter essa dedicação com o idoso. É preciso ter espaço que acolham esse idoso, e já tem países fazendo isso. A China, por exemplo, está super preocupada, porque como tem a maior população mundial, eles também, em 2050, vão ter uma superpopulação de idosos e já estão trabalhando com relação a isso. Então, experiências exitosas em outros países, a gente traz aqui para a Comissão do Idoso e para o Brasil, na área da saúde especialmente, porque a gente quer que o idoso envelheça com qualidade de vida, envelheça com saúde. Pois é, porque não basta viver mais, tem que viver melhor também, né? Tem que viver melhor, esse bônus que a gente está tendo de viver mais, e isso é uma unanimidade, a gente reclama de muitas coisas, mas sim uma coisa que todo mundo constata é que as pessoas estão vivendo mais em função de investimento na saúde, que precisa investir mais, mas foi feito um investimento. Ora, eu venho de uma região que é o norte de Minas Gerais, eu escutei muitas vezes na minha infância alguém chegar e falar, fulano morreu de repente. Na verdade, ninguém morre de repente. Você tem uma patologia, mas as pessoas não tinham uma consulta médica. Hoje, raramente você vê falar que uma mulher não vai até uma maternidade para ganhar uma criança. Ainda que não tenha maternidade na sua cidade, mas tem uma ambulância para levá-la onde tem. Raramente isso ocorre. E não, isso antigamente era uma constante. Então as pessoas morriam sem nunca ter ido ao médico. Hoje as pessoas, através do Sistema Único de Saúde, elas têm a oportunidade do Programa de Saúde da Família. Claro que a gente precisa avançar e melhorar. E esse Congresso Mundial foi para isso, para que a gente possa aprimorar aquelas boas práticas que a gente vivencia aqui no Brasil e também trazer boas práticas de outros países.
Agora, esses outros países, não só por conta de ter mais dinheiro, mas porque eles envelheceram antes, eles já estão bem mais adiantados do que a gente, né? Nessa questão das providências para acolher essa população idosa. Em termos de política pública, o que o Brasil precisa avançar mais para poder chegar um pouco mais nesse patamar? Quando a gente discute, por exemplo, a Previdência, que é um assunto agora do momento, a gente tem que lembrar que as pessoas, quando elas envelhecem, por exemplo, um funcionário público, quando ele para de trabalhar, às vezes ele quer continuar, quer ir para a iniciativa privada, ou ele quer continuar no próprio trabalho. E às vezes ele é impedido disso. E às vezes a empresa ela tem que lembrar que essa pessoa acumulou conhecimento, que às vezes não estava na hora dela sair. Mas às vezes a pessoa não tem mais aquela saúde que ela possa trabalhar 8 horas ou um plantão de 12 horas, dependendo da profissão. Mas essa pessoa ela pode trabalhar com um horário especial. Ela pode trabalhar com um horário reduzido, porque ela tem contribuição, depois que ela acumulou um conhecimento enorme, ou ela é responsável também por um cargo de confiança, então ela pode trabalhar um horário menor. Ainda aqueles que não querem trabalhar mais, precisam ter uma atividade, precisam ter uma rotina, pode fazer um trabalho voluntário, né? Pode ir para uma escola, contar histórias, pode ter um horário especial para poder ajudar. Ou ainda, nós temos que entender que essa população economicamente é ela que vai sustentar o mundo. Olha, se a gente começar a investir também nessas pessoas, sabendo que elas vão ser responsáveis também por um desenvolvimento do país onde elas estão inseridas, a gente começar a fazer políticas públicas, acolhendo essas pessoas, nós não estamos tendo mais crianças como a gente tinha. Hoje a gente tem uma superpopulação de idosos. Inclusive o país, assim, o perfil mudou, né? A gente se acostumou a ser o país dos jovens. Falávamos isso, era um chavão, o Brasil é um país de jovens, exatamente, né? Agora eu acho que tem que ter uma mudança, inclusive, é um país que está envelhecendo. E tem que ter uma mudança de cultura, inclusive. Tem que ter uma né? mudança de cultura. As pessoas têm que ter uma postura diferente em relação aos idosos, não é? Isso. Então isso, através da Câmara Federal, a gente pode implementar isso, e por isso que foi criada essa comissão do idoso. A gente tem que fazer políticas públicas que envolvam o idoso, por exemplo, na questão da educação. Às vezes as pessoas, e são os idosos, que bancam a família, mesmo aqueles mais humildes que recebem uma contribuição do governo, muitas vezes é com o salário deles que alimenta toda uma família. Os outros que trabalham, que são ativos, às vezes são eles que sustentam também essa família, que pagam a escola, que pagam o lazer, né, que pagam a moradia. São esses idosos que são os grandes responsáveis. A gente tem em alguns municípios que a economia perpassa pelo recebimento. No dia de recebimento da aposentadoria, o comércio se movimenta nas pequenas cidades. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que entender que é necessário haver um investimento nas políticas públicas com relação ao idoso, especialmente na área da saúde, para que as pessoas possam viver com qualidade de vida, para que o sistema também não tenha esse ônus de trabalhar com o tratamento, mas trabalhar também com políticas públicas com relação à vacina, né? Nós avançamos com relação à vacina da gripe e tantos outros tratamentos que a gente pode ofertar ao idoso para que ele não seja um idoso doente, não seja um idoso que vai onerar também o país, mas que seja uma pessoa produtiva também. A senhora falou em moradia, né? Ainda existe muito preconceito na cultura brasileira de que o idoso saia da família, vá para uma instituição de longa permanência. Isso também é uma coisa que precisa mudar, porque nem toda família tem condição de manter o idoso dentro de casa. Os estudos mostram que a gente tem que acolher esse idoso na família, mas que a gente tem que dar condição também para a pessoa que cuida. Imagina, muitas vezes, se a pessoa vai para um hospital, o auxiliar, o técnico em enfermagem, o médico, todos os profissionais, eles não ficam ali o dia inteiro. Agora, um cuidador em casa, às vezes ele fica o dia, fica a noite, não tem feriado, não tem férias, né? Não tem um descanso. É preciso entender esse cuidador também, que às vezes ele não está com paciência com o idoso, mas porque ele também precisa ser cuidado, ele precisa ter esse descanso. Então é preciso também saber investir para que o idoso ele possa ficar no meio da família, mas que essa família tenha condição de dar essa atenção para ele. Então as políticas públicas elas têm que envolver espaços também que esse idoso possa frequentar durante o dia e à noite voltar para casa, para ele ter um convívio social também, que é importante, conviver com outras pessoas. É importante assim, a gente acabar com o mito que na terceira idade o sexo também não é presente, né? A gente tem que acabar com alguns mitos e à medida que a gente vai discutindo essas coisas, à medida que a gente vai participando dos congressos, que essa comissão também, ela estabeleça também um diálogo com a população e criem também mecanismos legislativos
para garantir uma vida melhor para esse idoso. E a gente tem feito esse papel aqui na casa, na Comissão dos Idosos, mostrando, através até da própria mídia, dos programas, né, a Câmara tem esse papel também, já que tem um canal aqui, de ter o espaço também dedicado à orientação, a fomentar também a participação das pessoas, desde crianças, a ter esse respeito com a terceira idade. Certo, deputado, olha, muito obrigado e sucesso nos trabalhos lá da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Contamos com todos vocês aí para participar dessa importante comissão, trazendo a contribuição da sua cidade, do seu país. E o Brasil fez uma contribuição muito importante nesse Congresso Mundial de Geriatria e Gerontologia. Ok. Eu conversei com a deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, sobre envelhecimento, sobre a preocupação global com envelhecimento. Esta e outras edições do Palavra Aberta estão disponíveis também na internet. É só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.